Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver a regra do produto para determinar a derivada de funções que tenham um produto entre outras funções. Então, aqui, pelo conceito, nós temos o seguinte: a derivada de um produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda função mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. Calma que nos exemplos a gente vai conseguir entender bem facinho isso daí. Então aqui está a representação. Eu estou considerando letras para identificar, né, essas funções que estão se multiplicando. Então, digamos, na ordem com que aparece, eu tenho a função u, que é a primeira. Então a gente pode comparar, por exemplo, né, essa função u aqui ao exemplo, essa parte aqui da função 3x mais 5, e a função v, que está multiplicando, a esse exemplo aqui, que é 4x mais 7. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o seguinte: para calcular a derivada, eu vou pegar a derivada da função u, que seria a derivada disso daqui, vou multiplicar por v normal, tá? Aí vou somar com a função u normal e multiplicar pela derivada de v, ok? Então, para a gente fazer isso, tá? Vou marcar aqui também nesse segundo exemplo aqui a nossa associação entre quem é u e quem é v. Vamos colocar aqui, né? Aqui é u e aqui é a função v. Da mesma forma, eu faço aqui a função u e aqui a função v. Então, para ficar fácil de conseguir se organizar nesse raciocínio, nessa regrinha, sempre é bom, porque aqui a gente vai precisar da derivada de u e da derivada de v. Então, se você quiser fazer separadamente do lado do cálculo, já identificar aqui quem é a derivada de u. Então, vamos colocar aqui, eu tenho a derivada de u. Então, se essa aqui é a minha função u, se eu for calcular a derivada disso aqui separadamente, né, como eu tenho aqui uma constante, a derivada disso aqui vai dar zero. Então, isso aqui vai desaparecer quando eu derivar. E aqui a derivada de 3x vai ficar só 3. Então, aqui, né, a derivada de u é só 3. E se a gente fizer a derivada de v, né, como aqui também é uma função do primeiro grau, isso aqui é uma constante que vai dar zero, que nem precisa aparecer quando a gente derivar. E aqui, né, uma função do primeiro grau, quando eu derivar vai desaparecer a variável e vai ficar uma constante que é 4. Tá? E aí eu tenho então aqui as informações que eu preciso para poder aplicar a regra do produto. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então como é que vai ficar a derivada dessa função aí? Vai ficar assim, ó. Então eu vou pegar lá seguindo a ordem aqui. Eu tenho a derivada de u, que no caso aqui a gente já colocou, já listou aqui que é 3. Então eu vou pegar 3 e multiplicar por quem? Por v, v normal. Então eu vou multiplicar por 4x mais 7. E aí soma ao sinal de mais aqui. Então mais, aí eu vou fazer a função u normal, que é 3x mais 5, e vou multiplicar pela derivada de v, que nós temos também listada aqui, que é igual a 4. Tá? Não esquecendo que a gente precisa agora resolver isso aqui. Então eu tenho que pegar esse 3 e multiplicar por 4x, pegar esse 3 e multiplicar por 7, da mesma forma que eu tenho que fazer isso aqui, distribuir a multiplicação, usar a propriedade distributiva aqui. Então vamos lá, vai ficar assim: f' de x é igual, então fazendo 3 vezes 4x, vai ficar 12x, e 3 vezes 7, 21. Desse lado aqui vai ficar 4 vezes 3x, também vai ficar 12x, e 4 vezes 5, 20. Aí eu tenho termos semelhantes que eu preciso agrupar. Aqui o 12x com o 12x e o 21 com o 20 eu vou agrupar.
Então vai ficar assim, finalizando nossa derivada, f' de x é igual 12x com 12x, somando 24x, e 21 mais 20, 41. Então esse é o resultado da derivada dessa função aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora para o nosso segundo exemplo. Então vamos fazer a nossa listinha aqui, igual nós fizemos aqui com essa, tá? Vou fazer na mesma espessura aqui. Então, se eu for fazer a derivada de u, que é essa daqui, eu tenho que pensar que aqui é uma constante que vai ficar zero, então isso aqui não vai aparecer na derivada, mas eu tenho isso aqui, ó, derivada de x ao quadrado, a gente já viu em outras aulas, que é igual a 2x. E aqui eu vou fazer a derivada de v, que é isso aqui. Então aqui também é uma constante e isso aqui é do primeiro grau. Então ao derivar isso aqui, né, a variável que vai desaparecer vai ficar só o 5 ali na frente. Okay? Então essa aqui também listamos a nossa derivada de u e derivada de v. Tá? E agora a gente vai usar a regrinha, tá, aqui, para poder fazer a derivada dessa função. Então vai ficar assim, ó, f' de x igual. Então a gente pega aqui a derivada de u, então que nós temos aqui, que é 2x, multiplica por v. Sempre inverte a posição aí na regra. Aí mais, agora, a função normal, então vai ficar aqui x ao quadrado menos 4, multiplicada pela derivada da função v, que nós já fizemos aqui, que é 5. Tá? E agora fazer o que? A distributiva. Então eu tenho que pegar o 2x multiplicar por 5x, o 2x por 1, e aqui é a mesma coisa, fazer o 5 vezes menos 4 e o 5 vezes x ao quadrado. Vamos ver o que vai acontecer aí. Então vai ficar assim, f' de x igual 2x vezes 5x, 2 vezes 5, 10, x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. Tá? E aqui vai ficar, então, 5 vezes x ao quadrado, dá mais 5x ao quadrado, e 5 vezes menos 4 vai ficar menos 20. E agora, fazendo o que? Juntando os termos semelhantes, nós temos aqui, né, o 10x ao quadrado e o 5x ao quadrado, que eu posso juntar. São os únicos que são semelhantes, eu vou conseguir reduzir aí. Então vai ficar f' de x é igual 10x ao quadrado mais 5x ao quadrado, 15x ao quadrado. Aí esse aqui é só repetir, mais 2x, e por último, menos 20. Então vai ficar essa função aqui, vai ser a derivada dessa função que nós temos no item B. Ok? Então, espero que com esses dois exemplos seja suficiente para vocês entenderem o uso dessa regra do produto para que possa fazer a derivada dessas funções. Ok? Então, até a próxima aula.